Olá, boa tarde. E como promessas são dívidas, prometemos e cá estamos para mais uma temporada, mas agora de volta ao horário habitual, às 2 da tarde e durante 1 hora, segundas, terças e quintas, em direto, quartas e sextas, o programa é gravado previamente. Voltamos com conversas pertinentes e convidados que partilham connosco conhecimentos e saberes. Muitos estudantes portugueses regressaram às aulas na semana passada, mais um ano com novos desafios, para os quais se exigem alunos aplicados. Mas e a escola? Será que a escola está a saber inovar-se, reinventar-se e a dar aos alunos as ferramentas que eles realmente necessitam? É disso que falaremos hoje com os convidados, como é habitual nos programas em direto, consigo aí em casa também, se assim entender participar. Participe nesta conversa através do número habitual, que é o 21794-6163, 21794-6163. E hoje os meus convidados são António Ponces de Carvalho, é presidente da direção da Associação de Jardins Escolas João de Deus, Paulo Moraes, autor do livro Voltemos à Escola, e Jorge Rio Cardoso, professor universitário e autor de vários livros. Aos três, bem-vindos à sociedade civil. Na prática são 3 regressos, é sempre um gosto de ter-vos aqui. António, comece por si. O que é que mudou do ano passado para este ano? Começou o ano letivo, houve alguma coisa que mudou? Muita coisa. Aliás, é um dos problemas do sistema... Para melhor ou para pior? Umas coisas para melhor, outras para pior. Mais também para melhor ou mais para pior? Depende das opiniões. O drama do nosso sistema educativo é que passamos a vida a mudar tudo. Todos os anos mudamos coisas. Costuma-se dizer que quem muda, Deus ajuda. Aqui também é ou não? Não sei. Muitas vezes andamos a tentar todos os anos reinventar a roda e as escolas, os professores, as famílias, os alunos necessitariam de alguma estabilidade e de algumas medidas educativas a médio e longo prazo. E é uma das razões, penso eu, porque Portugal, saiu agora este novo relatório da OCDE, ainda, apesar de enormes avanços que tivemos, o sistema educativo hoje está muito melhor do que estava há anos atrás. Sem dúvida. O desempenho dos nossos alunos e as escolas, muito melhor. Mas mesmo assim ainda temos um largo caminho a percorrer para resolver os problemas, quer do ponto de vista quantitativo, quer do ponto de vista qualitativo. Continuamos a ter das taxas mais altas de abandono escolar, continuamos a ter das taxas mais altas de falta de qualificação dos nossos trabalhadores, que é mais ou menos ao contrário da Europa, do resto da Europa, onde nós também nos inserimos e, portanto, até contamos para baixar a média europeia, porque nós temos ainda uma percentagem muitíssimo elevada de trabalhadores com baixa escolarização. Continuamos a ter muitas famílias com baixa escolarização, quando todos os estudos agora demonstram que muito do sucesso dos alunos também depende do nível de escolaridade dos pais e esse baixo nível de escolaridade dos pais também contribui para o abandono escolar. E, portanto, temos ainda um largo trabalho a fazer, quer no quantitativo, quer no qualitativo. E, para isso, há 3 questões fundamentais. A primeira é a questão de medidas a médio e longo prazo. É por isso que eu, por exemplo, não vejo com grandes olhos. Todos os anos andamos a mudar coisas. Mudamos os exames, umas vezes é no 4º ano, depois passamos para o 5º. Deixa de ser exames, passa a ser provas de aferição. Mudamos os planos curriculares, mudamos a terminologia. E repare que isto é dramático para a formação de professores, para as famílias que não sabem muito bem o que é não fazer. E mudamos os livros. Mudamos mesmo dentro dos ciclos governativos. Ou seja, não é só porque mudam os governos ou mudam as políticas. Repare, é também dentro dos próprios ciclos governativos com os mesmos governantes e dirigentes. Não é? Eu penso que todos os nossos secretários de Estado e todos os nossos ministros gostariam de ter uma reforma da educação. E repare, quando se fala em reformas da educação, pensamos no Veiga Simão. Porque, efetivamente, aquilo que o país precisava era parar com estas mudanças todas, juntar todos os atores, sindicatos, professores, associações profissionais, pais e alunos, e discutir seriamente para onde é que nós queremos que o nosso sistema educativo vá. O que é que nós queremos alterar. E aí, depois de uma reflexão e de uma discussão alargada, avançarmos. Repara o que acontece em relação é impossível agradar a todos. Nunca conseguimos agradar, mas pelo menos saber que há um caminho para onde é que nós queremos ir. E nós, em educação, andamos a navegar um bocadinho à bolina. E aí aqui falta os tais 2 outros pilares fundamental para ter sucesso, que é a autonomia das escolas. Todos os governos falam nisso, todos os partidos falam nisso, mas depois, na realidade, a autonomia que se dá a cada escola de poder construir o seu projeto educativo de maneira ao encontro das ansiedades, daquilo que é necessário para esta determinada região, ainda está longe de se conseguir.
Vai-se dando pequenos caminhos, vai-se dando algumas liberdades, mas uma verdadeira autonomia da escola poder fazer aquilo que considera mais adequado, não é possível. Dou-lhe um exemplo. Eu visitei uma escola no Texas, em que a escola, uma escola pública, tomou a decisão, com a verba que tinha, em vez de comprar carteiras, investiu toda essa verba num laboratório. E tinha um laboratório extraordinário. Porque o projeto educativo daquela escola passava por investir muito em termos de ciência e tecnologia. Isso não era possível cá em Portugal. Porque as regras do Ministério são muito rigorosas. E o terceiro aspecto é a questão de uma verdadeira avaliação da escola e dos professores. Mas verdadeira avaliação. E aqui, mais uma vez, recorro ao exemplo americano. Eu tive o privilégio na Escola Superior de Educação João de Deus de ter o responsável pela Louisiana, nós conhecemos muito no New Orleans por causa do desastre que aconteceu. A Louisiana era o Estado americano que tinha dos piores resultados educativos. E o responsável da educação deste Estado, enfim, como sabem, um responsável da educação de um Estado americano tem mais poder de manobra e de ação que o nosso Ministro da Educação, implementou nas escolas de Louisiana um verdadeiro sistema de avaliação, em que havia uma avaliação no início do ano letivo, uma avaliação no fim, não é o que nós temos aqui dos rankings, em que se via verdadeiramente qual era o ganho educativo, o que é que cada docente e em cada escola tinha conseguido acrescentar em termos educativos, em termos de desenvolvimento de capacidades, destrezas, habilidades, conhecimentos, valores e atitudes a cada aluno. E depois era feita uma avaliação no fim do ano letivo. E deste ganho educativo, há aqueles professores cujo desempenho estava abaixo do esperado, era dada a oportunidade de formação para que aprendessem a fazer aquilo que estavam a fazer menos bem e que se envolvessem mais em todo o processo. Passado esse tempo de avaliação, os professores tinham verdadeiramente penalizações em termos salariais e de progressão da carreira. Portanto, ou seja, cada docente era obrigado a investir mais e a fazer cada vez mais e melhor. No nosso país temos escolas fantásticas, temos docentes fabulosos, mas ao lado tem outro que faz o mínimo, não se esforça, não se empenha. Em termos salarial é o mesmo, em termos de desempenho é o mesmo, em termos de reconhecimento da escola e do Ministério da Educação é a mesma coisa, porque efetivamente nós tínhamos que valorizar o mérito e tínhamos que dar mais oportunidade para aqueles que fazem bem, que se empenham, que se esforçam, que fazem com que os seus alunos trabalhem, porque nada se consegue sem empenho, sem esforço, sem mérito. E os professores, para aprenderem ou para ensinarem, também têm que aprender. É evidente, e a vida é uma constante aprendizagem. E tem que vestir a camisola, como se costuma dizer. Hoje fala-se tanto na questão das empresas, da empresa de fazer, de estarem de acordo com o projeto educativo. Agora, repara o próprio sistema de colocação de professores. Dos professores andarem sempre com a mochila ou com a mala às costas. Correrem o país de um lado para o outro. Um determinado professor de Chaves, que até poderia se enquadrar perfeitamente no projeto educativo e ser um excelente professor em Chaves. Porque via do concurso nacional, vai ter que ir para Évora, ou vai ter que ir para o Algarve, ou para outro local qualquer. E, portanto, este professor poderia ser uma mais-valia numa escola em Chaves, por via do concurso nacional, vai ser colocado numa escola em que vai estar desmotivado porque vai ter que fazer uma série de quilómetros, vai estar preocupado porque tem a família noutra localidade e vai, sobretudo, não se adequar ao projeto educativo, científico, cultural que essa escola tem para onde ele foi colocado. Porque a colocação não é na procura dos melhores professores, precisamente para aquela escola, mas é simplesmente um concurso por números, por anos de serviço. Isto é verdadeiramente dramático. E é neste aspecto que realmente merecia a pena se fazer uma reflexão para pensar que temos ainda um longo caminho a percorrer para termos ainda melhor escola pública ou privada, não interessa, mas uma melhor escola que preste um serviço público de educação da maior qualidade. Jorge Rio Cardoso, estamos muito atrás daquilo que é a média europeia? Estamos com práticas ultrapassadas? De certa forma, mas eu penso que as coisas têm melhorado muito nas últimas décadas, não é? Aquilo que é o grande desafio é nós fazermos com que as aprendizagens sejam estimulantes para os alunos. E aí eu só vejo uma forma, que seja os próprios alunos a construir o seu conhecimento. As coisas tal como estão agora, torna-se difícil que assim seja. Eu penso que esta medida de flexibilização curricular e que vai arrancar uma série de escolas poderá ser um bom pronúncio para que essas coisas se alterem. Porque no fundo há aqui três
Onde é que vai essa flexibilização curricular? Tem a ver com os currículos, tem a ver com, digamos, aquilo que aquela região, digamos, é mais caro e, portanto, se calhar até terá melhor empregabilidade, porque hoje em dia os jovens têm sempre aquela ideia do conhecimento prático e também do presente. E uma coisa que seja muito teórica, evidentemente que eles acham aquilo muito aborrecido e afastam-se. Se nós quisermos explicar qualquer coisa do passado ou mesmo do futuro, eu às vezes dou, nas palestras que faço, a imagem de um pêndulo de um relógio, em que a parte de baixo tem o presente, eu posso ir ao passado e posso ir ao futuro, mas tenho que passar pelo presente. Ou seja, tenho que mostrar ao aluno que aquilo tem aplicabilidade. E quando assim é, torna-se aprendizagens, eles ficam mais motivados, porque não é qualquer coisa, digamos, um bocadinho esotérica, para aborrecer, porque eles têm um bocadinho a ideia que todo o conhecimento está no Google, não é? Para que é que eu tenho que reproduzir aquele conhecimento? E, na realidade, aquilo que interessa mais não é, como já alguém disse, uma cabeça cheia de conhecimentos, mas uma cabeça que saiba pensar. E pensar juntamente com os outros, não é? Ou seja, reunir consensos, saber trabalhar a equipa, criar a tal empatia que é fundamental, e isso terá que ser necessariamente uma nova escola. Uma escola que tem que ser repensada, porque desde logo até a disposição dos meninos, dos alunos em sala de aula, que às vezes estão de costas uns para os outros, não é? O que não fomenta o diálogo, não é? Por exemplo, nós aqui estamos quase em círculo e olhamos olhos nos olhos e as coisas Concorda com aquela fácil. frase de escolas do século XIX, professores do século XX e alunos do século XXI? De certa forma, exatamente. Mas há experiências muito interessantes por Portugal, não é? O que eles às vezes chamam a sala de aula do futuro, em que as cadeiras têm rodinhas, mas não é para se divertirem, é para haver vários rearranjos quando é necessário, porque uma outra hipótese era, digamos, poder estar em U, e portanto, outra era em algumas ilhas a discutirem casos, porque a escola também não põe os meninos a falar, é outra coisa. Vê-se, às vezes até já no ensino... o professor ensino... não tem medo de perder a autoridade dentro da sala de aulas? Só um professor fraco é que tem medo de perder a autoridade, porque a autoridade dele vem exatamente do respeito que incuta o seu conhecimento, porque, vamos lá ver, há aqui três hipóteses, mas aquela que eu penso que será o futuro, porque há aqui sempre três elementos, que é o professor, o aluno e o conhecimento, não é? E isto corresponde a três modelos, porque há sempre um elo privilegiado entre dois deles. Durante muitos anos, o elo privilegiado era entre o professor e o conhecimento. O aluno tinha um papel passivo. E, portanto, era um modelo expositivo. O professor devorava o conhecimento, traduzia o conhecimento, tornava-o mais fácil e expunha o conhecimento. E, portanto, isto era o chamado modelo ensinar. O que a palavra ensinar, às vezes digo isso, deve ferir um bocadinho o nosso ouvido, porque eu ensino e tu vais aprender. E o que é que vais aprender? É aquilo que eu acho que te devo ensinar, porque eu é que sei. Isto é pouco amigável. Depois há outros dois modelos que são possíveis, que é um elo privilegiado entre o aluno e o conhecimento. No fundo, o modelo de Bolonha não é mais do que isto. É suposto o aluno chegar à sala já com o conhecimento, depois vai aprofundá-lo, vai ver outros casos, vai puxar pela sua imaginação e o professor é uma espécie de facilitador. E, finalmente, o terceiro modelo é um elo privilegiado entre o professor e o aluno, que era o que estávamos aqui a falar, e só assim é que eu acho que é possível passar valores de honestidade, de solidariedade, de saber trabalhar em equipa e não um bocadinho aquilo que era um paradigma, se calhar, do passado, em que o aluno começava a ter muito boas notas, mas se calhar tinha problemas de relacionamento, se calhar já tinha tiques de vedeta e, portanto, nós queremos realmente puxar por esses valores que são, sobretudo, a solidariedade. Paulo Moraes, não há modelos perfeitos. Há vários modelos e todos eles têm as suas virtudes. Não há modelos perfeitos. Eu, na qualidade de leigo, mais ou menos, de ex-aluno e de hoje em dia de encarregado de educação, não diria tão leigo quanto... Das coisas que me surpreendeu mais quando visitei a Escola da Ponte foi o desconhecimento que eu tinha de que havia uma alternativa de ensino. E a gente ouve falar... agora, para quem não sabe o que é a Escola da Ponte, a gente ouve falar muito Ponte? Destas mudanças todos os anos, mas de facto continuamos um bocadinho com o sistema expositivo, com a mesma disposição na sala de aula dos alunos e do professor no estrado, um bocadinho à nossa imagem do tempo que foi a nossa escola. E quando cheguei à Escola da Ponte, que começou na Vila das Aves e agora está em São Tomé de Negrelos, já uma escola com um passado de 40 anos, comecei logo por ser surpreendido com a sala de aula, onde não existe as filas de carteiras, com os alunos alinhados e o professor junto ao quadro a expor a matéria. Eles estão agrupados em ilhas, em que vão trabalhando em conjunto uns com os outros e autonomamente as matérias que têm que aprender.
E aqui a palavra é mesmo aprender e não decorar. Que ainda andamos muito naquele sistema de que a avaliação é feita por exames, não é? Por testes, onde os alunos decoram como eu fiz, e depois é preciso passar para outro ciclo, outro teste, não é? Mas do que é que fica da aprendizagem dessas coisas? O que é que nos ensinou a pensar, a interpretar as coisas que nos foram sendo dadas? E foi um bocadinho esse mundo, um bocadinho diferente, de uma forma completamente diversa de encarar o ensino, e principalmente com a parte do cidadão que se está a criar, com os sentimentos de solidariedade entre os alunos, com o apoio dos professores sem ser aquela eminência que debita uma matéria e que tem o conhecimento todo dentro de si. Ou seja, eu senti-me um bocadinho traído por não ter, no meu tempo, tido essa oportunidade, ou sequer de, como encarregado de educação, que me viessem dizer, atenção, existem estes dois modelos, nós podemos proporcionar-lhe um modelo diferente para a sua filha, ou para as minhas enteadas hoje em dia. Eu julgo que isto é que é uma verdadeira revolução, que a gente vai conseguir chegar lá, não é? Quando houver uma abertura tal que nós percebamos que o ensino pode ser feito de diferentes formas e indo optando por aquilo que mais pensamos ser adequar aos nossos tempos. Realmente, esta forma de passar os anos de escola é um bocadinho já de outro tempo. Por isso é que devíamos discutir qual é a função da escola. Exato. Vamos para já duas chamadas que temos aqui já há algum tempo que estão em espera, e a seguir vamos então já discutir esse futuro da escola. Vamos começar por Viana do Castelo e depois descemos até Lisboa. Primeiro temos o Pedro Marinho, que está em Viana, e depois a Cátia em Lisboa. Começamos pelo Pedro, a norte. Olá Pedro, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Bem-vindo à Sociedade Civil. Um cumprimento especial à Sociedade Civil. Já há uns anos que não participei muitas vezes. Dou-vos já os parabéns pelo brilhante programa que de algum modo é importante para o nosso país, mas relativamente a essa questão da educação, gostei muito do que o senhor que acabou de falar e fala naquilo que é a generalidade da escola, no fundo da educação, apesar da educação ter melhorado nos últimos anos numa perspectiva. Agora, este padrão que muitas vezes é implementado nas escolas, que é aquele padrão que muitas vezes o sistema formatado implica de algum modo que os alunos muitas vezes não correspondem às expectativas, e tem que haver uma certa liberdade. A liberdade não é a libertinagem. O contexto do quadro de sala de aula, a atitude do professor, aquilo que o aluno muitas vezes representa dentro da sala de aula, e eu sinto, porque eu tenho um centro de explicações, não fazendo publicidade longe disso, mas dizer-lhe que sinto muitas vezes os alunos impotentes perante o stress que é aquele padrão de ter que estudar para prepararem-se para os exames. E o conhecimento, de facto, é uma coisa, e aquilo que é rotinado no contexto de sala de aula é outra, que é aquilo que é sistémico durante as aulas. O professor debita a matéria, o aluno tem que saber e depois tem que ir a um teste e executar. Eu acho que o conhecimento tem que ser muito mais aberto, a atitude do professor tem que ser muito mais aberta, a escola tem que ser, em termos de inovação, daquilo que é os padrões da própria escola, deve haver alguma liberdade no sentido de que o aluno pode, porque cada cabeça é a sua sentença. E eu noto que quando, por exemplo, nós ajudamos e colaboramos, porque tem a ver muito com o método de estudo, tem a ver com isto é quase como o rendimento desportivo, o sucesso depende de vários fatores. Mas aqui o professor, nomeadamente os pais, e a maneira como nós, de algum modo, colaboramos de forma mais sentimental, mais próxima do aluno, muitas vezes compreendê-lo é meio caminho andado para que ele possa, de algum modo, olhar para a escola de outra maneira e não olhar com aquele medo que muitas vezes nós sentíamos quando andávamos na escola há uns bons anos atrás, em que o professor era austero. Hoje as pessoas demonstram às vezes alguma austeridade em relação aos alunos pelas notas que vão aplicando. E, de facto, há muito a fazer no que diz respeito a esta matéria. Agora, quanto mais professores forem, no fundo, amigos dos alunos, no sentido de poderem estar próximos deles, o aluno tem outra capacitação, tem outra capacidade de conseguir, digamos, absorver uma informação que deve ser livre. Os alunos não têm que estudar só para aquele teste, aquela matéria, os alunos têm que ir estudando. Os alunos podem adiantar-se muitas vezes e isso permite que o aluno, depois, quando absorva a matéria, já tenha algum conhecimento. E logicamente que isso depois demonstra-se os resultados em termos daquilo que é o sucesso pessoal de cada um. Mas digo-lhe uma coisa, sinto-me feliz e contente pela educação e pela perspectiva que ela está a acontecer, numa perspectiva, permita, tem melhorado imenso, o que é bom para nós
nós, nomeadamente para quem está ligado à educação, para quem colabora fora e dentro da escola. Agora, há muito trabalhinho a fazer, mas as coisas são bem melhores que o que estavam. Obrigado, Pedro. Pedro Marinho, subscrevo na íntegra aquilo que acabou de nos dizer. Obrigado. Viana do Castelo, descemos para Lisboa, onde está a Cátia. Olá, Cátia. Boa tarde. Estou sim? Sim, bem-vindo ao Sociedade Civil. Desculpa, boa tarde. Em primeiro lugar, eu queria agradecer, portanto, esta oportunidade. De vez em quando consigo ver o vosso programa. Eu tenho 33 anos, portanto, e uma das marcas que eu tenho de infância, portanto, é realmente ter andado na escola João de Deus. Portanto, eu adorei, é uma experiência espetacular. Mas também tenho uma filha, portanto, de 12 anos, e vejo uma diferença enorme. Tem os lados positivos, mas também tem os lados negativos. Ou seja, nós estamos a evoluir a nível da tecnologia, até nas escolas, com imensos computadores e com imensa internet, que eu acho que é muito importante também, mas também tem um perigo. Ou seja, os miúdos hoje em dia só vêm a internet, só vêm o telemóvel, só vêm o computador. Portanto, se hoje em dia nós colocarmos algumas questões, por exemplo, a matemática, muitos miúdos hoje em dia não sabem fazer contas de dividir à mão e quando são crescidos, ou seja, eu quando estive no João Deus, portanto, não tenho nada contra as outras escolas, atenção, a minha filha não anda no João Deus, mas o ensino era diferente, ou seja, a minha filha tem alguns problemas até a nível de concentração e eu sei que os professores não têm que educar os miúdos, não é? Portanto, isto é um elo de ligação entre a escola e os pais. Mas tem que haver ali parece que, desculpa o termo, estão a despachar, ou seja, os professores também, coitados, têm uma série de coisas e de planos para fazer e depois não conseguem, coitados, às vezes darem aquele tempo ou aquela atenção que se dava no meu tempo, quando eu estava a estudar. Portanto, eu também estive no João Deus, mas também estive numa escola oficial e, portanto, faz-me essa confusão. E depois tenho pena de hoje em dia nós pais, que claro temos que trabalhar, como também tinham que trabalhar no tempo dos nossos avós, não conseguirmos darmos aquela atenção e aquela preparação, porque parece que é tudo a correr. Eu não me lembro da minha filha chegar a casa e dizer, olha, tive uma aula tranquila, os professores conseguiram estar connosco, é tudo a correr. Portanto, a inovação é boa, é verdade, mas tal como o outro senhor estava a dizer, tem que ser feito um trabalho de bastidores muito grande. Obrigado, muito Cátia. Grande. Obrigada a todos. Muito obrigado. Obrigado por ter vindo à Sociedade Civil. Da Cátia, em Lisboa, passamos para a Bárbara, também em Lisboa. Bárbara Ferreirinha, ou Ferreira, julgo. Bárbara Ferreira. Olá, Bárbara. Boa tarde. Bárbara? Não, parece que já não temos a Bárbara. Há pouco eu desafiei o Paulo a falar-nos sobre a Escola da Ponte. Este estabelecimento de ensino é reconhecido pelo seu trabalho inovador na educação. Vamos ver a reportagem que temos preparada e a seguir voltamos aos temas que, de resto, também alguns dos nossos telespectadores introduziram agora nos últimos minutos no programa. Vamos ver. Se são as boas histórias que fazem os bons livros, esta pode muito bem ser um exemplo. Falar de ensino nem sempre nos remete ao amor, mas esta é de facto uma escola de afetos. É uma viagem exterior daquilo que se vê e que se observa, mas também interior, do que é que aquilo mexe em nós e nos faz pensar no que é que somos e o que é que fomos e o que é que eventualmente gostaríamos de ser. Olhe para a escola como a conhece. Lembre-se dos testes, das salas de aula, dos trabalhos de casa. Agora, esqueça tudo isso e olhe para a escola, esta a que chamam Escola da Ponte. Só ganhei a percepção que esta escola era diferente das outras para ir no segundo ano, quando os meus amigos diziam que levavam trabalhos de casa e eu não tinha trabalhos de casa. Ter que estudar aquilo, porque aquilo vai depender da minha nota. É claro que isso também acontece aqui, mas não se pressiona tanto. Então eu acho que posso estudar mais livremente. Ensina-nos a viver e ensina-nos outras coisas além do que está escrito nos manuais. Há 40 anos que aqui se ensina diferente. Das antigas instalações ao novo edifício, só mudou mesmo o espaço e a arquitetura. Ao escritor Paulo M. Moraes foi por isso pedido um livro que mostrasse essa diferença. Como romancista que é, foi sobretudo sobre a paixão que escreveu. Surpreendeu-me muito o sentido de família alargada, de uma construção de uma escola em comunidade, mas que ao mesmo tempo cada aluno é considerado como um ser individual e único. E esse comprometimento entre uma pessoa única e irrepetível, mas ao mesmo tempo a construção de um bem comum, ou seja, de uma escola melhor para todos, eu acho que é uma das lições muito grandes da Escola da Ponte.
Voltemos à escola, mostra uma viagem do que é e porque é assim este sistema de ensino, mas mostra também um percurso que nos pede para pensar como se pode ser único e inovador. A Escola da Ponte é uma história para continuar a ser contada, como são de resto as histórias sobre os afetos. E a Escola da Ponte é uma escola onde os professores se entreajudam na resolução de problemas, funciona há 40 anos segundo os mesmos princípios, já foi objeto de estudo de mais de 40 teses académicas de vários países, tem um modelo que é copiado internacionalmente, é visitada por centenas de especialistas estrangeiros todos os anos, 622 em 2016. Paulo, se é visitada e é copiada, andamos distraídos? Porquê é que nós não a replicamos mais vezes? A Escola da Ponte, uma das primeiras coisas que eu descobri, é muitíssimo mais conhecida no Brasil do que em Portugal. A maior parte dos portugueses não desconhece literalmente o trabalho que é feito lá. Se esta escola fosse replicada e tivesse sido noticiada do Brasil para cá, já passaríamos a dar mais importância? Damos sempre mais importância ao que os outros fazem, eu julgo que mesmo que eles nos venham noticiar. Os santos da casa não fazem milagres. E realmente é uma escola que tem tido um percurso de muita luta, de muita resiliência para conseguir levar adiante a sua forma de encarar o ensino, primeiro com o José Pacheco e outros fundadores. O José Pacheco neste momento está no Brasil a ser consultor de uma série de escolas que aplicam um modelo semelhante, embora aplicado ao contexto de cada um, porque não se pode pegar num modelo específico e copiá-lo, transpô-lo de forma a papel químico. E isso é muito importante envolver a comunidade que existe em redor, porque todos os espaços podem ser de aprendizagem. Pode-se ir aprender ao lar com os mais velhos, pode-se aprender no mercado, e esse sentido de alargarmos a aprendizagem para fora da sala de aula e de que todos podem participar na sua construção, e aquilo realmente funciona como uma família, é uma coisa totalmente impressionante, como os alunos têm voz naquilo que aprendem e no que se passa na escola, como eles têm poder de decisão. Eles têm todas as sextas-feiras uma reunião geral, uma assembleia geral, que é do princípio ao fim gerida pelos alunos. Os professores não têm absolutamente intervenção nenhuma, podem colocar a mão no ar e fazer perguntas e fazer intervenções, se assim o quiserem, onde são decididas coisas da escola, analisadas as coisas que se passaram durante essa semana, aspirações que têm para o futuro, há votações e há decisões que são implementadas na própria escola. E eu acho que este sentido de envolvimento de todos na construção do espaço que é de todos acaba por criar mais motivação, mais uma série de coisas que nós não vemos em muitos dos nossos filhos e dos alunos que andam nas nossas escolas. Jorge Rio Cardoso, com prefácio do Guilherme de Oliveira Martins. O seu, Paulo, tem prefácio do António Sampaio da Nova. O seu, Jorge, tem prefácio do Guilherme de Oliveira Martins. Bora lá. Exato. O título descobre as ferramentas essenciais para seres um aluno brilhante e para chegares à universidade bem preparado. E estão cá dentro as ferramentas? Estão. Não era publicidade enganosa, não é? Mas tem as ferramentas. Não, uma coisa que eu noto, eu sou professor universitário, é que os alunos às vezes chegam à universidade e fazem aprendizagens ainda muito superficiais, que se limitam um bocadinho a reproduzir conhecimento. E eu acho que o ensino secundário é fundamental para preparar as bases para o acesso ao ensino universitário. E, portanto, eu neste livro procurei fazer isso exatamente, as aprendizagens, digamos, mais profundas, mais significativas, e dizer-lhes que também, e isto é uma coisa que às vezes pode chocar os pais, que a nota às vezes não é tudo. Às vezes uma boa nota pode esconder um ser egoísta, que se calhar não tem respeito pelos outros, e pronto, aquilo é apenas para que o pai não aborreça, e as pessoas também, pronto, também é a mesma coisa. Mas realmente as notas, eu acho que evidentemente que é importante, mas há todo um conjunto de competências que ele deve ganhar, nomeadamente honestidade, valores, tudo isso é importante. E hoje em dia eu acho que a escola tem dificuldade, com o atual modelo, de passar exatamente esses valores. Não vejas o sucesso como algo imediato. O sucesso dá trabalho, exige esforço, mas compensa. Dá trabalho, exatamente. Ou seja, o sucesso não é um objetivo, é uma consequência.
O sucesso é uma consequência de tudo isto? Sim, é uma consequência de trabalho, exatamente. Criar hábitos de trabalho e hábitos de trabalho que ele vai ter necessidade ao longo da sua vida, não é? Quer escolar, quer, digamos... Porque às vezes há aquela ideia, eu agora estou aqui a estudar, isto é um grande aborrecimento e a seguir já não vou estudar mais. Não, ele vai sempre estudar ao longo da vida, porque o conhecimento está sempre em atualização e, portanto, ele tem que ter ferramentas que lhe permitam apreender esse conhecimento. E não apenas, digamos, reproduzir para o teste, mas sim ter essas aprendizagens mais, como eu dizia, mais profundas. António, que ferramentas é que vocês este ano vão desenvolver, ou pelo menos vão continuar a desenvolver? A tónica era onde eu queria chegar há bocadinho. Qual é o papel da escola? Nós continuamos a falar muito, aliás, as intervenções aparecem aqui e as avaliações aparecem sempre em termos dos conhecimentos adquiridos. E esta é a parte talvez menos importante. Porque a função da escola é ajudar, e o professor é um facilitador da aprendizagem, portanto, nós ajudamos os alunos a aprenderem, e, sobretudo, a aprenderem a desenvolver, a saber aprender e a desenvolver capacidades, destrezas, habilidades, se calhar as competências. É a mesma maneira de dizer a mesma coisa. Aqui de uma forma mais fina, talvez, em que um dos pilares é os conhecimentos, que são importantes, mas também os valores e as atitudes, aquilo que estava a dizer. Muito bem, é fundamental. Agora, a avaliação devia englobar isto tudo. Porque o saber está numa zona do cérebro, mas o saber fazer está noutra zona do cérebro. E a mim não me interessa nada que o aluno saiba se depois não sabe fazer. Ele tem que saber aplicar esses conhecimentos. Ele tem que saber, com os conhecimentos que adquiriu, que capacidades desenvolveu. Porque há determinados conhecimentos que não servem para nada, mas as capacidades, as destrezas e as habilidades que ele desenvolveu para adquirir aquele conhecimento podem ser fundamentais para ter sucesso na vida. E eu acho que aqui o grande objetivo da escola é realmente ajudar os alunos a desenvolver o nosso cérebro, onde está tudo, para que esse aluno, amanhã, tenha sucesso na vida, e o sucesso na vida entende-se por sucesso pessoal, o sucesso familiar, o sucesso em sociedade, e efetivamente contribuir para um mundo melhor e contribuir para ajudar a desenvolver o mundo e a sociedade. E nós estamos sempre prontos nesta perspectiva. E repara, hoje estamos a discutir isto, mas era um modelo que nós aplicávamos no Jardim Escola João de Deus desde 1911. Que o que interessava não era saber coisas, mas era realmente o desenvolvimento das capacidades de destreza. Na altura não falávamos tanto disto, mas falávamos muito das competências. Tornar o aluno mais competente. E mais competente para quê? Para saber aprender, porque é através da aprendizagem que ele consegue, e o desenvolvimento da inteligência, que ele consegue melhor adaptação à vida, porque antigamente havia determinados conhecimentos que se aprendiam e se calhar o aluno aprendia a fazer uma determinada tarefa e estaria 30 anos ou 40 anos da vida profissional a desempenhar a mesma tarefa. Hoje não é assim. Hoje o conhecimento e a obrigação de fazer coisas diferentes muda cada dia. E, portanto, eu tenho que estar aberto e ter capacidade para efetivamente aprender e aprender a fazer qualquer coisa diferente e qualquer coisa novo. E é isto que é fundamental, e é isto que nós tentamos fazer das crianças desde pequenos. E é por isso é que introduzimos ferramentas de aprendizagem, desde a questão da língua inglesa, desde os mais pequenos. Neste momento já estamos a ter as disciplinas dadas em simultâneo em português e inglês, por exemplo. Estamos a introduzir mecanismos. Desde os 2 anos vamos introduzir agora, por exemplo, um programa de educação pela arte, não para que os meninos vão discutir Rembrandt ou qualquer outra coisa, mas precisamente para que a criança, desde os 2 anos, a brincar nas suas atividades lúdicas, consiga fazer. Mas depois temos aqui um grande obstáculo, porque tudo isto é muito bonito. Eu sei, José Pacheco, o que é que sofreu com a Inspeção de Educação, porque depois a única avaliação que nós temos em Portugal é da inspeção, e a inspeção o que vai ver é se as carteiras, o modelo de carteiras, que chegam a discutir connosco a dizer que o modelo de carteira não é adequado, chegam a discutir connosco o horário a dizer não pode pôr esta disciplina a esta hora, a discutir se o professor está correto ou não, e não vão ver o que é mais importante, que é, efetivamente, se os alunos, os ganhos educativos. O que é que aquela escola desenvolveu? E, portanto, a avaliação em Portugal, desde o ensino superior ao ensino superior, é feita por papéis. Se a escola faz uns papéis muito bonitos, umas planificações muito bonitas, de acordo com o manual que a inspeção tem, porque a inspeção vai com o manual, e, portanto, tem que estar tudo by the book.
Se a palavra que o docente utilizou na sua planificação não está de acordo com o manual, logo venham a dizer que a escola não cumpre, porque a terminologia não foi aquela que está no manual da inspeção. E, portanto, nós falamos de todos estes projetos. Colete de forças. É um colete de forças autêntico. Queremos falar nisto, das escolas terem a autonomia, que as escolas poderem fazer, quando depois é o próprio Estado ou mecanismos do Governo que impedem as escolas de fazer e de fazer bem. E, portanto, como dizia um antigo Presidente da República, deixem-nos trabalhar, deixem-nos fazer. E o papel do Ministério da Educação, da Inspeção da Educação, era verdadeiramente verificar os resultados. Mas os resultados vir não como aquisição de conhecimentos. Porque, repare, nós falamos muito dos exames. A avaliação é fundamental. Agora, a avaliação devia se centrar sobre o saber fazer, sobre o saber ser. A questão dos valores, a questão, este aluno está mais apto ou menos apto para ter sucesso na vida e na empresa. Como é que ele é capaz de pôr em prática os seus conhecimentos? E repare que os próprios estudos do PISA, há vários anos, que dão esta indicação e nós não temos mudado. Os nossos alunos, quando é na aplicação de fórmulas, por exemplo, em matemática ou em ciência, aplicação de fórmulas, o conhecimento das leis de cor, resultados ótimos. Quando é na aplicação a novas situações, está tudo estragado. E, aliás, repare, as entrevistas que nós temos dos alunos a seguir aos exames de 12º ano, por exemplo, em língua portuguesa, é dizer, eu estudei este texto, eu dei este texto, portanto, correu-me bem. Ou seja, não desenvolveram as tais capacidades de destrezas de aplicar a análise de um texto a qualquer texto, qualquer coisa que lhe surja de novo. Ou seja, ele sabe compor um texto, sabe analisar um texto, sabe retirar determinadas informações de um texto, sabe fazer determinadas inferências de um texto, independentemente de ter estudado ou não. O que é que os nossos alunos fazem? Decoram as características do Carlos da Maia, do EGA, e agora, aliás, até já têm as chebetas com o trabalho meio feito. Vamos para a ciência, é a mesma coisa. Portanto, já têm os livros de fichas com os exames do ano passado e, portanto, digamos com a papinha meia feita. O que é que o aluno tem que fazer? Decorar. E, portanto, lá vamos a este tipo de discurso que o que interessa é saber. Não é. O que interessa é saber fazer, é saber aplicar. E, portanto, a avaliação tinha que ser uma avaliação muito mais prática. A questão própria, repare que se acabou com os exames orais, que eram uma desgraça, coitadinha da criança, era maltratada, mas eram muito importantes para que a criança deste pequeno, o aluno deste pequeno, soubesse falar, soubesse defender os seus pontos de vista, soubesse explicar aquilo que pensa, aquilo que acredita e porque é que acredita. E tudo isso faz parte da educação, da tal educação integral. Mas nós não conseguimos pô-la de pé. Porque se tentamos, é uma luta titânica. Repara, nós somos uma IPSS, com 55 centros educativos espalhados pelo país. Não imagina as guerras que eu tenho, por coisas muito menores. Se eu tentasse fazer no Jardim Escola João de Deus o modelo da Ponte, não conseguia. O modelo da Ponte conseguiu porque era uma escola pública e conseguiu, com grande luta, com grande tenacidade, de um grupo de pessoas, com apoio da autarquia, de certa forma, por levar por diante. Muitas outras escolas, se calhar, se tentassem fazê-lo, não conseguiam. E esta liberalização, a autonomia curricular, se calhar não é a mais importante. Aliás, lembra-se que aqui há um tempo andavam-se a discutir se as aulas deviam ser de 40 minutos ou 90 minutos, e, portanto, havia uns que defendiam os 90 minutos, então é 90 minutos para todos. Havia outros que defendiam 45 minutos, é 45 minutos para todos. Sem a escola ter verdadeira liberdade, poder organizar as aprendizagens da maneira que considere mais adequadas. Nós vamos, por exemplo, agora com Bolonha, copiar os modelos de Oxford, mas o modelo de Oxford não é salas de aula. As universidades em Oxford, ou os colleges, nenhuma deles tem salas de aulas. Os alunos reúnem-se com o professor a discutir no café, debaixo de uma árvore, num banco de jardim, e que discutem. Em que o professor lhes levanta um determinado desafio, e cada um, por si só, vai estudar, vai tentar encontrar respostas, vai tentar coletivamente ou individualmente, como quiser, encontrar o caminho, para depois se reunirem outra vez todos a discutir que soluções possíveis encontram para esse mundo. Que é aquilo que, no fundo, nós queremos das empresas. Sim, sem dúvida. António, vamos agora a um Skype, porque estamos aqui a falar de inovações na educação, inovações tecnológicas. No caso, é daí que nos vai falar o Vítor Rosa. Ele é empreendedor por excelência e criador da Mr. Gadget, que
que se junta à conversa agora via Skype. Olá, Vítor. Olá, Luís. Muito boa tarde. Vítor ou Mr. Gadget? Boa tarde a todos. Como é que vamos tratar? Vítor Roça, preferencialmente. Portanto, eu tenho um longo percurso ligado aqui às tecnologias e o Mr. Gadget é uma figura que encontramos aqui, basicamente, nos últimos anos para desmontar um pouco e desmistificar, portanto, tudo o que é tecnologias e às vezes aqueles chavões e o medo que as pessoas têm de usar e de olhar. E os professores também têm esse medo? Os professores também têm esse medo, Vítor? Eu acho que temos professores e alunos do século XXI, acho que temos uma escola do século XIX. Eu, na parte da educação, prefiro falar como pai, como encarregado de educação, uma Francisca com 6 anos e o Vasco com 9. Tenho uma preocupação enorme com o peso da mochila do Vasco, porque ele este ano já não queria levar a mochila com as rodinhas, portanto há aquele padrão, aquele preconceito, mas eu, entretanto, arranjei-lhe uma mochila, isto ligado às tecnologias tem vantagens. Há mochilas de executivos, que já são todas pretas, sem bonecos, e que também têm rodas, e portanto ele aqui vou ultrapassar o preconceito das mochilas com os bonequinhos. Eu acho que isto está bem encaminhado. Por isso, quando falo de educação, eu gosto de falar mais enquanto pai, mas de qualquer forma gostava de referir uma frase de um professor meu, quando frequentava a licenciatura no 2º ano, na cadeira de gestão de formação, o professor Dr. Santana Castilho disse-me, como vocês sabem, foi a primeira frase, depois de todos entrarmos na sala de aula, e ele disse-nos, como vocês sabem, em Portugal o ensino é muito mau, basta entrar numa sala de anos há 30 anos atrás, portanto ele disse isto há 20, e entramos na sala de hoje. Como vocês veem, a sala é exatamente igual. Se entrarmos num banco ou num balcão, de há 20 ou 30 anos atrás, mudou tudo radicalmente. E portanto eu acho que passa um pouco por isto, e daí depois o nosso pulo aqui para as tecnologias e tudo o que nós vemos e que sabemos e que vamos conhecendo. Já tivemos em alguns projetos, infelizmente por questões de confidencialidade, um dos clientes não nos deixou divulgar nem o nome da escola, portanto projetos em que fornecíamos tablets, naquele caso concretamente os iPads e os MacBooks, para os alunos, em que havia um mobiliário onde os computadores eram colocados no final de cada aula para ficarem à carga, para no dia seguinte outro colega usar ou eles mesmos e terem o computador em condições, que tinham já uma cloud e essa cloud permitia-lhe levar um tablet que também era facultado, estou a falar de uma escola privada, e levava um tablet que tinha capacidade de aceder toda a informação que tinha sido ministrada com os quadros interativos com os professores. Portanto, isto já é o Ex Libris, portanto havia aqui um modelo de uma escola canadiana, uma pequena fusão também de algum saber de uma escola americana, mas portanto, eu costumo dizer, nem quero, nem gosto de ir tão longe. Tivemos a massificação dos tablets em Portugal em 2014. Para terem assim uma ordem de grandeza, venderam-se 800 mil tablets em Portugal, num país que somos meia dúzia, de repente facilmente tínhamos mais que um tablet em cada lar, e o simples uso do tablet os meus filhos têm, e acho que às vezes podíamos ter aqui como elemento facilitador, como eu refiro outra vez ao Dr. António Ponce de Carvalho, que eu acho que há aqui se calhar alguns entraves, não sei se do Ministério, de alguém que coordena, que devia ou desenvolve, e temos aqui alguns problemas, mas pronto, acredito que muito rapidamente vamos solucionar. É importante criarmos este espírito empreendedor também nos jovens, e os gadgets também ajudam, Vítor? Sim, os gadgets ajudam-nos a pensar. A Apple há 2 anos anunciou que os analfabetos de um futuro muito próximo ia ser quem não sabia programar. Nós temos sido confrontados diariamente com um conjunto de gadgets, desde os mais simples, um simples drone, que hoje eu consigo montar o drone com peças de Lego, que me ajudam a desenvolver e a brincar, que eu continuo a achar que os meus filhos brincam um pouco. Mas naquela brincadeira eu acho que eles desenvolvem competências do saber fazer e de ver como é que as coisas funcionam. Nós recebemos hoje pequenos robôs em que já são, desde muito cedo, dos 4 anos, eles têm que olhar para o tablet, entre aspas, sincronizar com o seu robô e dar instruções com pequenos moldes ou modelares, com pequenas peças, e que estamos a iniciá-los à programação. Portanto, os gadgets, desde os mais simples, a semana passada falávamos aqui, trabalhamos um caderno que é possível estar na sala de aula, que é possível com uma pequena aplicação no smartphone digitalizar a página, e até para aqueles mesmo mais distraídos, basta esquecer do caderno na escola, ele tem acesso na sua aplicação a esta informação. Portanto, desde os gadgets mais simples, nós tentamos sempre ver alguma coisa
com uma componente lúdica e educativa, claramente, e eu levo muitas vezes alguns desses produtos para casa para os meus filhos testarem, mas claramente estes gadgets, estas novas tecnologias são uma ferramenta, são um suporte à educação, são um suporte à aprendizagem, sem dúvida. Obrigado, Vítor. Vítor Rosa, obrigado por ter vindo à Sociedade Civil. Felicidades. Boa tarde. Obrigado pela disponibilidade. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Boa tarde, Vítor. Obrigado. Boa tarde. Paulo, as suas enteadas, falavam um pouco das suas enteadas, certo? Levam gadgets para a escola? Não, para a escola não. Eu também não sei a idade que elas têm, mas... Não, tenho uma enteada com 12 e depois a minha filha tem 8 e tenho outra enteada também fez agora 9 recentemente. E nenhuma delas leva gadgets para a escola e a minha abordagem nisto é: as tecnologias estão aqui e nós, por mais que queiramos ou que as achemos nocivas, elas não vão desaparecer e, portanto, realmente, se calhar, temos que nos adaptar e ver como é que vamos tirar o melhor partido das coisas que existem e que já fazem parte do nosso mundo e que vão fazer muito mais parte do mundo delas. Elas, comparado connosco, aquilo para elas é totalmente natural. Nós ainda temos um período de adaptação a uma série de inovações. Portanto, eu acho, quer dizer, hoje em dia a questão de memorizar tornou-se muito menos importante, porque nós temos montes de informação à distância de um dedo. Ou seja, se calhar é muito mais importante percebermos como vamos validar essa informação, como vamos investigar, como é que a vamos interpretar. E fazer uma triagem. E fazer triagem. Explicar aos próprios alunos que o Dr. Google não sabe tudo, não é? O Google não sabe tudo, mas... E aquilo que sabe nem sempre é... Por isso mesmo é importante utilizar as ferramentas e ensinar a utilizar as ferramentas. Agora, que elas existem e estão lá, estão. E há muito boa coisa se a gente souber procurar e se a gente souber utilizar. E quer dizer, eu não me vejo a escrever romances à mão a escrever como a antiga. Sei que há muitos escritores que ainda o fazem, mas eu realmente já não consigo voltar atrás no tempo. E, portanto, a tecnologia faz parte do nosso mundo e tem que ser integrada nas escolas e assim como é integrada em todo o resto da nossa vida, não é? Jorge Rui Cardoso, e nas suas aulas os alunos usam computador? Se alguém abrir um computador e o começar a testar com aquilo que disse e confrontá-lo com aquilo que está na internet, como é que vai reagir? Não vejo mal nisso. Quer dizer, estamos a falar de ensino universitário, não é? O que eu acho fundamental é que eles tenham sempre um pensamento crítico sobre aquilo que se está a falar. Ou seja, como é que vão aceder ao conhecimento, onde é que ele está, e depois terem essa tal visão que nem tudo o que vem na internet, como estava aqui a dizer o Paulo, e muitíssimo bem, é verdadeiro. E por isso, se eles utilizarem as tais tecnologias para ver se aquilo realmente é verdade ou não, a dúvida metódica, pronto, acho muito bem. Porque uma das características do cidadão, não é? Portanto, ser crítico em relação àquilo que vê, não é? E, portanto, vai tirar a sua própria prova e isso está, pronto, consultando várias fontes. Na realidade, hoje em dia, e a razão do meu livro é um bocado essa, quais são as competências à saída do ensino secundário. E há bocado citou o autor do prefácio, portanto, o professor Guilherme de Oliveira Martins, que foi quem coordenou o grupo de trabalho que este ano produziu exatamente um relatório sobre isso, em que se chegou à conclusão que realmente ainda não será este ano que novas disciplinas possam colmatar exatamente dando essas tais competências e, portanto, eu no livro procurei também dar essas competências, em que o pensamento crítico é uma das principais. Ou seja, o jovem não deve estar centrado apenas que nota é que vou ter, mas há muitas outras competências que são fundamentais para o sucesso, não é? E quando eu peço desculpa, diga. Quando realmente falamos em sucesso é preciso ver que ele não tem que ser o melhor de todos, mas o sucesso na vida, exatamente, não ser um bom pai, uma boa mãe, um bom cidadão e portanto não tem que se comparar com os outros, mas comparar-se com ele próprio e procurar extrair dele o máximo potencial que ele possa ter. Vamos recuperar o telefonema que há pouco não conseguimos pôr no ar, que é Bárbara Ferreira, daqui de Lisboa. Olá, Bárbara. Boa tarde. Olá, boa tarde. Agora sim. Bárbara, bem-vinda. Agora sim. Obrigada. Que idade é que tem, Bárbara? Se não é indiscrição. 27. 27. Vamos a isso. Eu ia falar sobre um assunto que foi falado mais para trás, sobre a questão dos professores que são colocados fora da área de residência. Foi dito que se podem sentir desmotivados, mas eu como professora
penso que isso não faz sentido, não devia acontecer, porque quando existem os concursos nacionais, nós é que escolhemos para que áreas estamos a concorrer. Portanto, eu, sendo de Lisboa, só concorro para o Porto se eu quiser. Nunca vou ser colocada no Porto se eu não concorrer para lá. E, portanto, isto é uma decisão... Poderá depois não ser colocada, não é, Bárbara? Poderá depois não ser colocada em lado nenhum. Pode acontecer, mas também em início de carreira nós sabemos sempre à partida que não entramos. Pronto. Mas isso também não é desmotivante, Bárbara? Isso não é desmotivante, depois de tantos anos a estudar, saber que não vão ter hipótese de lecionar? É desmotivante, mas um professor não pode deixar passar isto para os alunos. Sim, mas para si, Bárbara. Para si, Bárbara, quantos anos estudou para ser professora? Muitos. E depois chega o momento de dar aulas e não pode. Diga. Foram 3 anos de licenciatura. Uhum. Depois foi mais 1 ano de mestrado na Escola Superior de Educação João de Deus, que não estava acreditado e que eu perdi. E depois foram mais 2 anos de mestrado na Escola de Lisboa, na Escola Superior de Educação de Lisboa. E já aproveitando para dizer outra coisa, falaram também na transmissão de valores, que é importante as escolas transmitirem valores às crianças. Estou inteiramente de acordo, mas gostava também de entender como é que aconteceu isto na Escola Superior de Educação João de Deus, que os alunos, embora adultos, ficaram sem os mestrados, pelo menos os que estavam a meio, não tiveram equivalências, não tiveram reembolso. Quais são os valores que são transmitidos, neste caso, a estes alunos? Nós não deixamos de ser alunos. Nós reembolsámos esses valores, eu peço desculpa, mas isso não é verdade, e, além disso, essa questão ficou resolvida, foi uma guerra pessoal feita pelo Ministério, com a ameaça do próprio Secretário de Estado do Ensino Superior, que me chamou ao gabinete e que disse que se eu tivesse ido para a televisão na altura, aí ia ser pior para os alunos e para a escola. António, esse problema está resolvido. Pode falar diretamente para aquela Câmara. Esse problema está resolvido. E, portanto, aquilo que está a dizer de não reembolsarmos, não é verdade, temos de provar que reembolsamos os alunos todos. E, infelizmente, é a situação de nós termos, em algumas coisas, não termos um Estado de Direito. Eu gostava de que não entrássemos muito nesta discussão, porque hoje estamos aqui a falar um bocadinho sobre a inovação. Infelizmente, isso já está resolvido e foi demonstrado, inclusivamente, que nós tínhamos razão. Bárbara, se tem alguma questão que depois ficou pendente, sugiro que depois, no final do programa, ou mesmo contacte a escola para que, se essa situação ficou por resolver, seja devidamente... Não é? Bárbara, olha, agora acredito que se ficou para trás, alguma coisa se irá resolver, de certeza, acredito. Não. Bárbara, muito obrigado por ter vindo à Sociedade Civil. Obrigado, Bárbara. António, voltando à questão da colocação dos professores, tal como a Bárbara falou, e há pouco o António também, o que é que se pode fazer? Porque todos os anos há este drama. Todos os anos, repare, vários ministros, e eu lembro-me do Eduardo Marçal Grilo, muito antes até de ser ministro já defendia isto, que a colocação devia ser uma colocação local. Devia ser cada escola, ou cada agrupamento de escolas, ou através da autarquia, e repare, neste momento com os agrupamentos podiam fazê-lo, que era haver um recrutamento para aquele agrupamento, em que o agrupamento pudesse definir: nós queremos um professor com estas características que se identifique com este projeto educativo, científico, cultural e religioso que a própria instituição, espiritual, se quisermos, mais amplo, que este agrupamento tem. Porque, por exemplo, aqui em Lisboa, eu faço parte do Conselho Geral de 2 agrupamentos de escolas públicas aqui em Lisboa. Os 2 agrupamentos têm projetos educativos e culturais diferentes e são 2 agrupamentos públicos. E, portanto, cada um deles deveria ter a possibilidade, juntamente com a autarquia, juntamente com a comunidade, de poder dizer, entre 3 ou 4 candidatos, qual é aquele que se adequa melhor ao perfil de escola que nós queremos ser. Mas repare que desde o 25 de Abril os sindicatos nunca quiseram isto. Isto faz-me sempre lembrar, dito por Veiga Simão, na altura em que ele quis dar a possibilidade, antes do 25 de Abril, que cada escola recrutasse os empregados auxiliares, que o Salazar os chamou e disse: então, mas espera aí, você já viu o poder que vai abrir mão, que vai deixar? E, portanto, parece que o nosso Ministério da Educação não quer abrir mão
deste poder que tem, juntamente com os sindicatos, que até ficam às vezes um bocadinho contentes que as coisas corram mal, porque quando correm mal, temos sempre os sindicatos a vir e saem reforçados desse correr mal. Porquê que todos, ou vários ministros, referiram isto, devolver a autonomia à escola, permitir à escola recrutar? Repare que só permitem recrutar quando já não tem professores, quando tem aqueles horários perdidos que ninguém quer. Então, se permitem recrutar nessa situação, porquê é que não permite recrutar para o global do seu quadro docente de novas vagas que tem? Aqueles que já lá estão. E enquadram-se com certeza dentro do projeto educativo. Porque isto pode fazer a diferença. Um professor pode ser um excelente professor na escola A e ser um péssimo professor na escola B. E, portanto, é isto que temos que ter a coragem de dizer e dar verdadeiramente possibilidade às escolas de poder selecionar o seu corpo docente de maneira a poder cumprir o seu desígnio e poder fazer um trabalho cada vez melhor. É isto que se pretende. É isto que, no fundo, é uma das vantagens, digamos, que a escola privada tem, é poder fazer esse recrutamento, não é? Normalmente, nós do Jardim Escola João de Deus só temos professores formados na Escola Superior de Educação João de Deus. E eu tento, são todos meus alunos, e, portanto, tento escolher os melhores alunos de acordo com um determinado projeto educativo. Porquê é que todas as escolas não teriam essa possibilidade? Todas as escolas de um agrupamento. Porquê é que não têm essa possibilidade? De realmente darmos um passo em frente para que é o que acontece noutros países. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de visitar uma escola pública em Inglaterra, em que tinham verba para recrutar um professor de música e eles preferiram usar esse dinheiro a comprar instrumentos musicais porque perceberam-se que do corpo docente eles conseguiam fazer essa atividade sem ter que recrutar outro professor. Isto é impensável numa escola portuguesa. Jorge, em 2013 escreveu o Professor do Futuro. Exatamente. Os nossos professores estão a caminhar para o futuro, no sentido das competências que lhes determinava que seriam necessárias. Eu acho que sim. Temos 3 minutos e meio, portanto, 1 minuto e meio para cada um agora. Para si, 1 minuto muito e meio bem. Não, eu acho que os professores é uma classe extraordinária que, ao contrário, às vezes, do que se quer fazer crer, acho que há que valorizar os professores, que valorizar a escola, porque nenhum aluno vai investir o seu tempo, a sua paciência, a sua atenção em qualquer coisa que ele não acredita. Eu acho que os professores têm feito muito. É claro que há exceções, e às vezes pega-se nessa exceção. Aliás, o António há pouco falava exatamente que os professores são, se calhar, do melhor que o país tem. Agora, claro, têm que estar enquadrados. Alguns, nem todos. Não, claro que não são todos, mas há uma boa parte. Eu faço muitas vezes palestras sobre insucesso escolar e sou chamado por escolas em que não se conformam e são geralmente os professores que me chamam, não é? E, portanto, ou seja, aquela ideia que o professor não quer saber, eu penso que esta intervenção... Não é necessário ter vocação e encontrar a profissão de professor como uma missão. Sim, acho que sim. E não é apenas um emprego, mas é uma missão. Mas também noutras profissões também acontece isso. A pessoa circunstancialmente estar ali e se calhar não tem exatamente a vocação. Não, eu acho que as pessoas fazem milagres às vezes. Agora, quer dizer, têm à perna... as metas curriculares, têm os rankings, têm uma série de coisas e se calhar às vezes não conseguem tirar o máximo potencial deles, mas não é culpa deles. Paulo, conta no livro pequenas histórias, queres num minuto e meio contar uma? Sim, posso contar uma que tem muito a ver isto com esta questão dos valores e de criar cidadãos. Eu depois eu estive lá há cerca de 3 meses e fui começando a contactar com os alunos e havia um dos mais problemáticos que costumava sempre estar um bocadinho à parte, vinha de outra escola já com problemas de disciplina muito graves, suspensões e depois mesmo expulsões. E um dia encontrei-o assim muito cabisbaixo e perguntei, então, o que é que se passa hoje, não sei o quê, tal. E então depois os amigos dele é que me contaram que ele tinha atirado uma pedra a um colega e, em vez de, como nas outras escolas, ir diretamente ao gabinete do senhor diretor, levar o puxão de orelhas e agora vais ser suspenso, então os outros alunos tinham pegado nele, tens que ir pedir desculpa ao teu colega. E aquela forma de o integrar numa forma de funcionamento da escola, numa série de valores e de resolução de problemas, ele simplesmente não estava habituado. E estava a reagir mal a um padrão que ali estava a ser quebrado. E então, esta forma de integrar, de nunca desistir de um aluno, de perceber que há formas de pegar nele e tentar
levá-lo por um caminho mais de coesão e de humanidade, enfim, de uma série de valores de que aqui falamos, para mim foi uma luz, um despertar do trabalho diário que esta escola faz por ter aquele sentido realmente de comunidade, de família, de que todos participam naquilo. E o livro acaba por ser um bocadinho a entrada de um leigo, de um pai, de uma filha, de perceber aos poucos uma série de perguntas que eu não tinha feito antes e que, se calhar, estão em algumas respostas. Paulo Moraes, Jorge Rio Cardoso, António Pensos de Carvalho. Muito obrigado aos três por terem vindo à Sociedade Civil. Despeço-me aqui com uma frase do Jorge. Não basta uma cabeça que saiba e que tenha saber, é preciso uma cabeça que saiba fazer. Por isso, hoje falámos sobre a educação, a inovação, num caminho que se faz caminhando. Inovar e crescer com qualidade. Fique bem. Boa tarde. Obrigado. Hoje à noite na RTP2. Às 21h30, Jornal 2. Às 22h, 1993. Às 22h55, Visita Guiada. E às 23h25, No Nevoeiro. RTP2, culta e adulta. Tudo menos às terças. Tudo menos às quartas. Tudo menos às quintas. Tudo menos às sextas. Tudo menos aos sábados. Tudo menos aos domingos. Agora, tudo menos Hollywood. Vai ser tudo às segundas-feiras. No Nevoeiro. Hoje à noite, na RTP2. Dentro da política italiana, existe um mundo obscuro. De segunda a sexta-feira, às 22h, na RTP2. Val de Poltros tem hoje um único habitante permanente. O abandono deste povoado tem as suas vantagens. Se não fosse esse abandono, provavelmente já não existiria nenhuma destas construções. A sua origem remonta possivelmente a milhares de anos e são testemunhos de modos de vida singulares que persistiram, imagino, até ao início deste milénio. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Nova temporada, hoje à noite, na RTP2. Hoje põe-se este problema, sem dúvidas nenhuma. Só há duas alternativas. Ou se está com a revolução, ou se está com a reação. Não há terceiras vias, nem há neutros aqui. Não pode haver neutros. Vasco Gonçalves, o general no seu labirinto. Amanhã, às 23h25, na RTP2. Maria João Seixas e José Pedro Serra. Não poderia ter escolhido melhor pessoa para esta viagem às raízes. Nos locais mais históricos de Portugal. Estamos no belíssimo Museu Nacional de Arte Antiga. Estamos no terraço do Palácio dos Marqueses da Fronteira. Eu subscrevo, lembrando que isso não pode ser feito castrando a memória e as raízes. Raízes. Estreia dia 8 de outubro. Às 23h, na RTP2. Com mãos, com braços, com pernas, com cabeça e com pessoas. O concurso mais real da televisão portuguesa está de volta. Larga o virtual e cai na real. Jogos Reais, segunda série. Sábado, às 14h40, no Zig Zag, na RTP2.
culta e adulta. O Zig Zag conquistou a super-heroína mais amada por todos. Tiki fica escondida. A Ladybug chegou para vencer. O coração é o seu poder. Com a Ladybug vocês vão ver que o mal nunca vai prevalecer. É a Ladybug. As Aventuras de Ladybug. Estreia a 25 de setembro na RTP2.